Olá, meu nome é Maria Claudilene, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás e essa é uma atividade da disciplina de Teorias Pedagógicas, um seminário remoto que nós fomos propostos a fazer a respeito do livro História da Pedagogia de Franco Cambi. O meu grupo ficou responsável pela terceira parte do livro, que fala sobre a época moderna. Bem, eu vou iniciar, com o capítulo 1, falando sobre as características da educação moderna. Com a modernidade se prepara o declínio e depois o desaparecimento daquela sociedade de ordens que tinha sido típica justamente na Idade Média e que negava o exercício das liberdades individuais para valorizar, ao contrário, os grandes organismos coletivos, favorecendo o bloqueio de qualquer mudança e intercâmbio social. Essa sociedade de ordens era também uma sociedade governada pela autoridade política, religiosa e cultural, representada no grau máximo pelo imperador e pelo papa. A ruptura da modernidade, ela se apresenta como uma revolução em muitos âmbitos: geográfico, econômico, político, social, ideológico, cultural e pedagógico. Tudo isso implica e produz também uma revolução na educação e na pedagogia. A formação do homem segue novos itinerários sociais e se orienta segundo novos valores, estabelece novos modelos. Uma virada radical pedagógica que segue caminhos muito distantes daqueles empreendidos pela era cristã. Na modernidade, a pedagogia e a educação, ela se renova para responder de uma forma nova àquela passagem do mundo tradicional para o mundo moderno, sobre a qual insistiram ainda recentemente historiadores e teóricos da pedagogia. O mundo moderno, ele é atravessado por uma profunda ambiguidade. Deixa-se guiar pela ideia de liberdade, mas efetua também uma exata e constante ação de governo. Pretende libertar o homem, a sociedade e a cultura de vínculos, ordens e limites, fazendo viver de maneira completa essa liberdade. Porém, ao mesmo tempo, tende a moldar profundamente o indivíduo segundo modelos sociais de comportamento, tornando-o produtivo e integrado. Até 1789, o mundo moderno se organizou sobretudo em torno dos processos de civilização, racionalização e institucionalização da vida social no seu conjunto, dando lugar a um estilo de vida radicalmente novo. O centro motor de todo esse projeto de pedagogização da sociedade, de reorganização e de controle, de produção de comportamentos integrados aos fins globais da vida social é o Estado. O Estado moderno, entendido como poder exercido por um centro, segundo um modelo de eficiência racional e produtiva, em aberto contraste com o exercício de outros poderes e com a sobrevivência da desordem dos marginalizados. Toda sociedade se articula em torno de um projeto educativo, se apresenta como uma sociedade educativa, embora eduque para o poder, para a conformação aos seus modelos e aos seus objetivos. Duas instituições educativas em particular sofrem uma profunda redefinição e reorganização na modernidade: a família e a escola, que se tornam cada vez mais centrais na experiência formativa dos indivíduos e na própria reprodução da sociedade. As duas instituições chegam a cobrir todo o arco da infância e adolescência como locais destinados à formação das jovens gerações segundo um modelo socialmente aprovado e definido. A sociedade moderna, na sua identidade educativa e no seu desejo de pedagogização, atribui assim um papel central à família e à escola, renovados na sua identidade, mas estende a sua ação conformativa também a muitos outros âmbitos, até do trabalho, realizando assim um projeto cada vez mais explícito, cada vez mais vasto, cada vez mais ambicioso de controle e conformação de toda a sociedade e colocando depois nas mãos do Estado o projeto de pedagogização da sociedade civil. Outra área de renovação pedagógica que veio estabelecer uma ruptura com o passado diz respeito ao currículo de estudos. Se o humanismo nasce retórico, o desenvolvimento da cultura moderna, que vinha ativando com esse processo, se manifestará também em outras dimensões, tanto religiosa, política ou científica. A própria cultura escolar foi se renovando profundamente. Matemática e ciência, política e religião universal, ou tolerância, compreensão, diálogo, começaram a fazer parte do currículo formativo ideal, pelo menos dos grupos sociais privilegiados e destinados a um papel de direção política. Essa mudança de conteúdos na instrução aparece apenas planejada e desejada, mas ainda não realizada nas escolas do século XVIII,
que só foram reformadas e renovadas em alguns períodos e em alguns poucos países europeus. Na base desse processo está uma mudança também nos objetivos da educação, focando sobre a formação do cidadão, de um indivíduo ativo na sociedade e inserido na organização da comunidade estatal, ligado ao costume do povo a que pertence e à prosperidade da nação, consciente de seus direitos e de seus deveres como sujeito social. No complexo trabalho de recolocação social da educação, de redefinição do seu papel e dos lugares sociais em que ela se desenvolve, a teoria pedagógica também se organiza em novas formas. São dois os efeitos de base da revolução pedagógica da modernidade: o pluralismo dos paradigmas e o declínio tendencial do modelo metafísico, efeitos que produzem como consequência a conflitualidade entre os modelos e uma exigência de reforço analítico da teoria, tornando nesse âmbito da pedagogia cada vez mais complexo e mais dinâmico. Entretanto, nesse duplo processo de complicação, a pedagogia permanece solidamente no centro da cultura, como um momento conscientemente autorizado e essencial da vida social, tanto mais quanto a sociedade se desarticula e se torna complexa no seu próprio interior. A pedagogia não traça mais ideais de homem, de cultura, de sociedade, partindo de fundamentos universais e metatemporais. Esse modelo de pedagogia parece agora demasiado distante de um encontro com o empirismo para ser verdadeiro e eficaz. Despreza o homem como ele é para delinear o homem como ele deve ser. A aventura do saber pedagógico, na época moderna, é simétrica à renovação educativa, de funções e de estratégias da educação, refletindo à sua maneira seu processo plural e dinâmico, ainda que centralizado em torno de um critério, ancorado no modelo guia, que, entretanto, não é mais nem único nem invariante. A modernidade pluraliza e, portanto, problemativa também nas teorias, inclusive na pedagógica. Os pedagogos mais atentos, mais informados, têm uma consciência precisa, identificam como um problema aberto, inquietante e, inclusive, mais estrutural, isso é, constante e originário, sobre o qual a própria teorização pedagógica deve lançar luzes e com o qual deve acertar as contas. Certo é que na educação moderna, emancipação e conformação têm funções essenciais, tanto uma como a outra. A conformação põe ênfase naquele homem socializado, que é cidadão, de uma sociedade mais aberta, mais móvel, mais articulada, na qual deve desempenhar um papel do qual depende a própria sobrevivência da articulação e da mobilidade social. A emancipação, por sua vez, corresponde às instâncias de liberdade que constituem elemento dinâmico daquela sociedade e que, no campo educativo, se apresentam como resgate do indivíduo e da tradição. A educação, como emancipação, foi delegada à formação do indivíduo, do sujeito como de indivíduo, que é o centro motor da modernidade, aquele sujeito livre, autônomo e responsável, mas que se sabe também construtor ativo do próprio mundo e caracterizado pela escolha e pela possibilidade. Em ambas as frentes, a modernidade não conclui seu próprio caminho, seus problemas permanecem ainda abertos à espera de solução. Também em pedagogia, emancipação e conformação ainda se confrontam como os núcleos em torno dos quais deve trabalhar o pensamento educativo contemporâneo. Olá, eu sou a Luciane e vou falar um pouco sobre a fase da Revolução Humanista, o século XV e a renovação educativa. A Revolução Humanista está constituída na fase do Renascimento e Humanismo. Essas duas etapas constituem vários aspectos de uma única civilização. Essa civilização humanista, basicamente, foge daquela trajetória medieval que tinha Deus e a religiosidade como centro, e agora coloca o homem, o ser humano, o indivíduo como protagonista dos seus atos. Ocorre uma mudança de atitudes do sujeito diante dos problemas da vida e do mundo. Ocorre um interesse pelo aspecto presente e uma nova filosofia e modo de pensar distante das concepções medievais. Quais eram as concepções medievais? Basicamente o espiritualismo e a religiosidade. Ocorrem também grandes transformações políticas, sociais e culturais. Ocorre uma migração para as cidades, uma urbanização, não era mais a vivência nos feudos, ali na área mais agrária, mais rural. Então, o movimento, o tempo, as atividades eram mais práticas, eram mais concretas.
Ocorre influência já no século XIV e efeito nos séculos seguintes. Dois fenômenos importantes caracterizam a formação na Revolução Humanista: a formação dos Estados nacionais na Europa e os regionais na Itália, e o fim das grandes instituições universalistas medievais, que são o Papado e o Império. Também ocorre a afirmação da burguesia ativa e industrial, com centralização nas cidades. O monopólio econômico e cultural dos banqueiros e comerciantes e artesãos, esses que vão ditar as regras educativas baseadas no homem como centro. Ocorre uma influência econômica e cultural europeia no século XV, principalmente na região da Itália. Uma polêmica com a tradição medieval e escolástica. A tradição medieval era baseada mais no espiritualismo, na religiosidade, naquelas regras de que não podem acontecer se não desagrada a Deus. Agora, neste momento, eles estão mais voltados por influências greco-romanas, influências mais da colonização europeia. O homem como senhor do mundo, protagonista de sua própria história e humanidade. Ocorre o desenvolvimento da vida civil, política e comercial. O interesse agora se traduz na problemática educativa, teórica e prática. E toda a inspiração educativa dessa época voltada para o novo ideal do homem. Uma formação multidisciplinar e integral, no sentido de que todo conhecimento deve abranger a totalidade do homem, deve abranger todos os aspectos científicos relacionados aos humanos, aos naturais, o conhecimento da física, da matemática, das ciências, da filosofia, tudo integralizando o desenvolvimento intelectual do ser humano. O currículo formativo baseado nos clássicos gregos e latinos, uma nova valorização das atividades práticas e físicas, ênfase na criança em preservar as características e peculiaridades da idade. Nesse momento, a criança passa a ser vista pela idade que ela tem e não como um mini adulto. Isso vai influenciar nos conteúdos, na forma como essa criança será tratada no processo de ensino. Olá, eu sou a acadêmica Patrícia de Souza Rocha, do curso de Pedagogia e Estrutura Modular em Planaltina, Goiás. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o capítulo 2, que fala sobre o século XV e a renovação educativa. O humanismo europeu retoma e desenvolve temas pedagógicos do movimento italiano. Os temas de fundo permanecem e se impõem na Europa, em especial na Alemanha. O principal difusor na Alemanha foi Rodolfo Agrícola, que se opõe ao ensino medieval e exalta os princípios da leitura dos clássicos, a acurada leitura, a rica e segura memorização e o exercício assíduo, a concepção da lógica como um estudo aos processos expressivos e persuasivos. Na França, a cultura humanística não encontra um ambiente favorável. As universidades continuavam a seguir a escola medieval. Entre os humanistas franceses destacam-se Guilherme Roudet, que foi jurista da Universidade de Orleans, viveu na Itália como emissário do rei. Já na Inglaterra, Thomas Linacre, formado em Oxford, viveu vários anos na Itália e voltou para lecionar grego em Oxford. O humanismo dá lugar a algumas significativas experiências, construindo um currículo formativo que dá amplo espaço às letras e às artes, à moral e à fé, à ginástica e à ciência. Guarino-Guarani dividiu o ensino em 3 cursos: elementar, gramatical e retórico. A organização da escola era ao mesmo tempo pública nos cursos da manhã e particular nos cursos da tarde. O ensino elementar era dedicado à aprendizagem da leitura e da escrita em latim. Já o gramatical tinha uma parte metódica, por exemplo, a flexão de verbos, e tinha uma parte histórica, que era a leitura de poetas e historiadores. O ensino retórico era destinado ao ensino de Cícero e Quintiliano, de Platão e Aristóteles.
Vitoriano defendia que para formar um homem completamente desenvolvido seria através do cuidado com o corpo, a ginástica, das artes, dança, música e canto, e das práticas religiosas, e amar a Deus e ao próximo. A escola de Vitorino tinha 3 cursos: gramática, dialética e retórica. Certamente não se trata de restaurar textos, mas fazer os textos falarem aos contemporâneos, de dialogar diretamente com eles para encontrar métodos a serem revividos. O humanismo trouxe uma importante transformação educativa à pedagogia, colocar o homem no centro, dando sentido mais laico e civil para a pedagogia. E a fé, a ginástica e a ciência. Guarino-Guarani dividiu o ensino em 3 cursos: elementar, gramatical e retórico. A organização da escola era ao mesmo tempo pública nos cursos da manhã e particular nos cursos da tarde. O ensino elementar era dedicado à aprendizagem da leitura e da escrita em latim. Já o gramatical tinha uma parte metódica, por exemplo, a flexão de verbos, e tinha uma parte histórica, que era a leitura de poetas e historiadores. O ensino retórico era destinado ao ensino de Cícero e Quintiliano, de Platão e Aristóteles. Vitoriano defendia que para formar um homem completamente desenvolvido seria através do cuidado com o corpo, a ginástica, das artes, dança, música e canto, e das práticas religiosas, e amar a Deus e ao próximo. A escola de Vitorino tinha 3 cursos: gramática, dialética e retórica. Certamente não se trata de restaurar textos, mas fazer os textos falarem aos contemporâneos, de dialogar diretamente com eles para encontrar métodos a serem revividos. O humanismo trouxe uma importante transformação educativa à pedagogia, colocar o homem no centro, dando sentido mais laico e civil para a pedagogia. Boa tarde, eu sou Laona Flávia Bernardes Carvalho, do curso de Pedagogia de Planaltina de Goiás. Na disciplina de Teorias Pedagógicas, eu fiquei com o capítulo 3, que é o século XVI da pedagogia moderna. Ele tem início com um século de grandes fermentações e finaliza esse capítulo com as tensões utópicas da pedagogia. Vai da página 243 à página 273. O autor é Franco Cambi e o livro é a História da Pedagogia. Esse capítulo começa falando sobre o quê? Um tempo de muitas fermentações e contradições, que era o século XVI, em diversos campos, sendo social, político, religioso, cultural. Ele foi marcado por uma época de muito individualismo, do domínio da natureza, do Estado moderno, tanto territorial, burocrático, a afirmação da burguesia e a economia como mercado capitalista. Nesse momento, houve a transição do medieval para o renascimento. Houve a transformação do homem. Antes ele era pecador, submisso, sujo. Agora ele passou a ser dono do seu próprio destino. Ali nesse momento, conforme foi se dando a estrutura econômica, foi crescendo, foi modificando o espaço e possibilitando ao homem a reflexão sobre a sua própria existência. Aí foi colocado em debate as relações hierárquicas dos que mandavam, dos que eram mandados, os pensamentos de Aristóteles e também sobre o lugar de definição e de ordem das coisas, do lugar e do homem. Nesse pensamento, o homem que era renascentista agora começou a reivindicar sua liberdade, seus valores, seus direitos, sua dignidade. Então, esse homem renascentista, ele teve a capacidade de criar, de inovar, de descobrir, de pensar, de moldar seu ambiente com diversas possibilidades para a sua própria sobrevivência. Aí ele passou a ser um homem considerado o Deus da Terra, como se fosse, assim, um ser superior. Ele era capaz de intervir no pensamento deles, até mesmo agir nas forças da natureza. Ali, eles acreditavam que ele era capaz de mostrar a divindade de sua mente, e era por meio tanto da linguagem e dons divinos que eram feitos e fabricados através de suas mãos. Com esse pensamento, Platão foi bem influenciador. Ele
apregoava, né, que o experimentar, o pesquisar e o enxergar a beleza do novo e do detalhe era uma força de aperfeiçoar o conhecimento, aperfeiçoar o homem, e que a experiência não a comum, mas aquela controlada, instrumentalizada, tanto como as obras de grandes pintores como Da Vinci, artista renascentista e outros, traria para o homem um aprimoramento e faria com que o homem agora passasse a ser um objeto de, não apenas de incentivo, mas exaltado, como agora sua fé fosse separada da razão, e esse homem agora residisse nele a dúvida e o questionamento da sua própria existência, do que realmente existia atrás das possibilidades e do que antes para eles era a única e verdadeira verdade. Durante esse tempo, eles começaram a pensar, a criar, então eles começaram a ver que os grupos burgueses e os populares, eles queriam condições mínimas para uma leitura melhor dos textos sagrados. Com isso, houve a necessidade da leitura e do saber. Aí houve o princípio da educação moderna, porque só um homem instruído, ele poderia dar continuidade à reflexão individual. Nesse momento, foi instituído a reforma da educação. Lutero mesmo era um que defendia que a educação ela deveria apoiar-se nos estudos das línguas para a compreensão do evangelho. Então, a partir daí, começou a ser fundamentado que precisaria se aprimorar e estudar bem mais para ter uma boa leitura e uma boa compreensão do mundo. Em sequência, teve a ruptura do cristianismo, onde muitos acreditavam que era preciso renovar a doutrina, e aí com isso foram tendo novas classes, um novo ensino, e aí começou a ter uma instituição de ensino que era ligada ao modelo colégio interno, né? Que o homem se redimentava do pecado pela fé, mas também através das suas obras. Aí eles partiam até o estudo, até o colégio, podemos dizer assim. Depois de tantos conflitos, porque muitos acreditavam que era só por causa da fé, outros não, surgiu o quê? A escola moderna, que foi através da criação do método científico, que era a divisão dos conceitos, da mente, do pensamento, da fé, do divino, e aí através disso, da instituição da escola, houve as regras disciplinares, as práticas de ensino, e os programas começaram a ser bem estruturados e bem definidos. E a escola foi surgindo com diversos intelectuais e colaboradores, e passou a ser responsabilidade do Estado. E ali foi o momento onde eles instituíram que ali o Estado e a escola era capaz de formar o cidadão, o que era para ser técnico e intelectual, e mediante a todos esses momentos, as classes eram divididas por idade, mediante as disciplinas e submetidas às práticas de exames. E através de todo esse momento, esses momentos que tiveram, esses embates, o autor acreditava o quê? Em um mundo feliz, no estado do mundo feliz. Então, ele ressaltava sobre a importância da educação, a importância do corpo, a importância da educação moral, das virtudes, o professor como sendo uma pessoa importante, o aluno, a observação da criança, o modelo de respeito dentro daquele local de escola e a compaixão. E ele apregoava o quê? Uma boa convivência, tanto escolar como na sociedade. Século XVIII, laicização educativa e racionalismo pedagógico. O século XVIII, cheio de revoluções industrial, francesa, americana, trouxe a laicização para a educação, onde percebeu-se mais liberdade para educar e aprender, um novo olhar para que o homem fosse livre de preconceitos, tradições e fés impostas. A escola foi estatizada e conceitos de moral e religião passaram a ser tratados dentro da vida particular do indivíduo. Foi neste momento que a escola contemporânea nasceu, com características públicas, estatais, civis, sistemática e com um diálogo aberto entre ciência e saberes de transformação, nos preparando para o advento da imprensa e a difusão do livro, como ensaio, tratados, conto, romance, poema. Vemos então a mulher sendo envolvida na educação, na leitura, com livros escritos para elas, romances. Assim, as livrarias, o ambiente de leitura e troca de ideias. A pedagogia fica livre de seus representantes, como Locke, Diderot, Condillac, Rousseau, Kant, Genovese, Beisdon e Pestalozzi. Temos a pedagogia do iluminismo,
sobre as instituições escolares daquela época eram consideradas alheias à formação do homem cidadão, pois eram calcadas em uma cultura exclusivamente humanístico-retórica e classicista, antimoderna e corruptora da moral. Os colégios, então, são criticados e atacados. Tem-se, então, Rousseau como o pai da pedagogia moderna. Muito embora, como pedagogo prático, não é interesse, mas sim pela grande influência que teve em muitos educadores no movimento pedagógico contemporâneo, com suas ideias inovadoras e surpreendentes, ideias educativas revolucionárias para o seu tempo. Segundo Rousseau, política e pedagogia não se excluíam e juntas podiam tornar possível a formação integral do homem em sociedade. Sua obra marcante para a educação foi Emílio, publicado em 1762. Esse tratado, moderno para a época, encontrou grande sucesso revolucionando a pedagogia e serviu de ponto de partida para as teorias de todos os grandes educadores do século XIX e XX. Trata-se de um romance pedagógico que conta a educação de um órfão nobre e rico, Emílio, de seu nascimento até o seu casamento. Foi a sua expressão mais rebelde da era da razão. Havia mais desacordo do que harmonia entre Rousseau e os outros pensadores iluministas, que inspiravam as ideias da Revolução Francesa. Voltaire, Denis Diderot e outros exaltavam a razão e a cultura acumulada ao longo da história da humanidade. Entretanto, Rousseau defendia a importância da emoção e afirmava que a civilização havia separado o ser humano do ideal de felicidade. Enquanto Diderot organizava a enciclopédia que pretendia sistematizar todo o saber do mundo em uma perspectiva iluminista, Rousseau afirmava a experiência direta, a simplicidade e a intuição em lugar da erudição. Também o misticismo os opunha. Rousseau rejeitava o racionalismo ateu e recomendava a religião natural, pela qual cada um busca Deus em si mesmo e na natureza. Com o tempo, as relações entre Rousseau e seus contemporâneos chegou a conflito aberto. Voltaire fez campanha pública contra ele, divulgando o fato de ter entregado os filhos à adoção enquanto escrevia sobre educar crianças. Os educadores mais fiéis de Rousseau seriam os artistas filiados ao romantismo. Por meio deles, suas ideias influenciaram profundamente o espírito da época. Rousseau propõe a existência de uma educação negativa, a qual a criança é educada na sociedade sem ser isolada, para aprender com a natureza, assim como em Emílio. Negativa, uma vez que, sendo educado na sociedade, o homem é corrompido o tempo todo. Muda de forma de ser e jamais se assemelha ao que era quando nasceu. Emílio seria um exemplo de educação positiva, por estar em contato direto com a natureza e por não ter contato com a sociedade e não sendo, então, corrompido por vícios e preconceitos.